Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. O vídeo de hoje será sobre mais um nível das Backrooms. Hoje eu vou apresentar para vocês o nível 1 das Backrooms, também conhecido como a Zona Habitável. Então rapidinho, desce a tela e se inscreva no canal. Aqui toda semana tem novos conteúdos desse tipo e vamos pro vídeo. O nível 1 é um nível de dificuldade de sobrevivência de classe 1. Ele é seguro e possui uma contagem mínima de entidades. O nível 1 é basicamente um armazém gigantesco e muito grande. A aparência dele parece um pouco com um estacionamento de shopping, mas não confundam, ele é na verdade um gigantesco armazém, com vários pisos e paredes de concreto. Uma neblina relativamente densa cobre todo esse nível. Regularmente, essa neblina pode se condensar, o que forma pequenas poças de água no chão em várias áreas desse nível. Ao contrário do nível 0, esse nível possui um fornecimento consistente de água e eletricidade, o que torna esse nível relativamente habitável. Caso você chegue no nível 1 e por segurança prefira não explorar o restante das Backrooms, você pode muito bem viver aqui. Claro, apenas se você tomar as devidas precauções, porque esse nível não é 100% seguro. Mas calma que já vou explicar quais são os perigos desse nível 1. Enquanto você explora o nível 1, você pode encontrar várias caixas de suprimentos que aparecem aleatoriamente em vários lugares desse nível. Essas caixas podem aparecer em lugares aleatórios e conter itens também aleatórios. Ou seja, você pode encontrar uma caixa com um kit de sobrevivência muito bom, ou então uma caixa cheia de lixo, que não vai servir para nada. Entre os itens bons que você pode encontrar nessas caixas, eles incluem comida, água de amêndoa, baterias, armas, roupas, suprimentos médicos e barracas ou lonas. Já os itens teoricamente inúteis que você pode encontrar nessas caixas incluem peças de carro, giz de cera usado, seringas usadas, papel parcialmente queimado, pequenos roedores ainda vivos, cadarços de sapatos, moedas, cabelo humano e vários outros itens completamente inúteis e bizarros. Lembre-se sempre de abordar essas caixas com cautela e muito cuidado. Embora elas sejam consideradas como um recurso valioso, elas podem conter alguns perigos dentro delas, desde aqueles camundongos que eu citei agora há pouco, ou até mesmo algumas entidades perigosas das Backrooms, como por exemplo os Death Rats ou até mesmo alguns Hounds. Mas fora isso, são caixas que definitivamente são muito úteis nas Backrooms. A maioria dos níveis não tem tantos suprimentos quanto o nível 1. E lembrando, os suprimentos são extremamente valiosos e necessários para a sobrevivência do viajante nas Backrooms. Enquanto você estiver nas Backrooms, você ainda sentirá fome e sede como se ainda estivesse na Terra. Esse, por exemplo, é um dos níveis que os sobreviventes das Backrooms utilizam para coletar suprimentos. Os outros são o nível 3, o nível 4 e o nível 11. Mas você, enquanto estiver viajando sozinho, pode passar um tempo nesse nível para coletar suprimentos, antes de continuar a explorar o restante dos níveis das Backrooms. Mas voltando para o nível em si, enquanto você explora os corredores e andares desse gigantesco armazém, você pode encontrar diversas pinturas e desenhos bizarros sem origem ou significado em vários lugares desse nível. Assim como as caixas, essas pinturas aparecem e desaparecem aleatoriamente nesse nível, e aparentemente elas não têm significado nenhum. Então se você estiver explorando o nível 1 e pensar em utilizar essas pinturas como ponto de referência, não faça isso, elas vão desaparecer e vão acabar confundindo você. Agora, esse nível também é relativamente perigoso. Se você chegar nesse nível e ele estiver claro, você poderá explorá-lo sem a menor preocupação. Você não vai encontrar nenhuma entidade ou algum monstro bizarro que queira te matar. Agora, de vez em quando, a iluminação do nível 1 tende a piscar e apagar em intervalos inconsistentes. E quando isso acontece, diversas entidades hostis vão simplesmente aparecer nesse nível e vão começar a caçar os viajantes. O lado bom é que essas entidades normalmente não atacam em grupos e tendem a evitar aglomerações e grupos de pessoas. Elas preferem muito mais atacar um viajante sozinho do que um grupo de sobreviventes. Para afastar essas entidades, é altamente aconselhável que você carregue consigo uma fonte de luz confiável, nem que seja uma lâmpada, uma lanterna ou até mesmo uma fogueira. E caso você tenha medo da sua luz chamar a atenção das entidades enquanto você estiver no escuro, saiba que as entidades desse nível têm medo da luz. Sim, você vai chamar a atenção, mas elas não vão te atacar em nenhum momento. Pelo menos enquanto você estiver com a luz do seu lado. Tenha em mente também de sempre ter uma fonte de luz do seu lado quando você for dormir nesse nível. Como esse nível é subterrâneo, ele não tem um ciclo de dia e noite. E você ainda assim vai ter que dormir 8 horas por dia, exatamente como se ainda estivesse nas front rooms. Quando você for dormir, tenha sempre uma fonte de luz confiável do seu lado.
tenha em mente que enquanto você estiver nesse nível, as fontes de luz vão se apagar e se acender inconstantemente. Ou seja, quando você for dormir, o nível pode permanecer iluminado o tempo todo ou então apagar várias vezes. E quando isso acontecer, tenha sempre uma fonte de luz do seu lado para evitar ser atacado pelas entidades. Existem algumas teorias também de que esse nível é habitado por entidades que não atacam os viajantes, mas ao invés disso os roubam. Vários andarilhos já relataram que perderam muitos dos seus itens enquanto exploravam esse nível. Caso você deixe alguns dos seus itens sem supervisão em algum lugar desse nível e as luzes se apagam, eles têm chances altíssimas de serem roubados pelas entidades que vivem aqui. Infelizmente, não sabemos ainda quais são essas entidades que roubam os itens. Porém, vários dos viajantes já relataram terem sido atacados por algumas entidades como Hounds, Skin Stealers, Smilers e Death Rats, enquanto exploravam esse nível. Agora, sobre as colônias e postos avançados desse nível, a principal base do nível 1 é a base Alpha da Meg. A Meg, dando uma boa resumida, é basicamente um grupo muito poderoso que tem como objetivo criar um governo nas Backrooms. São exatamente eles que descobrem e catalogam os níveis das Backrooms. E aqui no nível 1 é a base principal deles. A primeira base criada pelo grupo no ano de 2014. Aqui vivem aproximadamente metade de todas as pessoas que trabalham para a Meg. Sejam cientistas, soldados ou simplesmente funcionários comuns que exercem as mais variadas funções aqui nesse grupo. A maioria dos líderes e o alto comando da Meg também passa a maior parte do tempo aqui na sua base Alpha. Existe um segundo grupo que vive aqui nesse nível, o grupo BNTG, que fundou a Fortaleza do Negociador. Essa fortaleza é um grande complexo semelhante a uma pequena cidade das Frontrooms. Possui cerca de 412 habitantes aqui nesse grupo, e é basicamente um centro comercial gigantesco aqui das Backrooms. Caso você chegue nessa fortaleza, você pode negociar os seus itens por outros itens das Backrooms. Por exemplo, você pode trocar água de amêndoa por armas, ou então comida por suprimentos médicos, baterias por ferramentas e equipamentos de exploração, dentre outros itens. O BNTG atualmente armazena seus suprimentos em uma localização conhecida como o Cofre do Comerciante, que é basicamente uma sequência de corredores muito grandes aqui no nível 1, que o grupo utiliza para armazenar todos os seus suprimentos. Ainda não se sabe exatamente como você acessa esse cofre. É um cofre secreto, e o grupo se recusou a compartilhar informação até mesmo com a Meg, que oficialmente mantém relações amigáveis com o grupo. E por fim, o terceiro e último posto avançado aqui no nível 1 é o restaurante do Tom. O Tom era simplesmente um cozinheiro comum que vivia nas Frontrooms. Porém, em algum momento, ele acabou dando no clipe e caiu nas Backrooms. Em seguida, após explorar alguns níveis, ele decidiu abrir um restaurante comunitário no nível 1. É uma pessoa bastante amigável e gentil. Ele vai servir comida aos viajantes sem pedir nada em troca. Ele também tem seu próprio armazém com bastante comida armazenada. A cada alguns poucos meses, essa comida é reabastecida gentilmente pelo grupo BNTG, que ajudou Tom nessa empreitada de auxiliar os viajantes que chegam nas Backrooms. E agora, sobre as entradas do nível. A maneira mais comum que os viajantes chegam no nível 1 é após saírem do nível 0, através de uma manobra conhecida como No Clipping. Mas fora isso, é possível você chegar ao nível 1 diretamente das Frontrooms, através também da manobra do No Clipping. Tem alguns outros métodos para você chegar ao nível 1. Por exemplo, escalar uma das árvores no nível 11.1, um dos subníveis das Backrooms. Completar o julgamento do rei no nível 94 também é uma forma muito confiável de chegar a esse nível. E por fim, finalizar um certo evento no nível 92 também vai te trazer para cá. E por fim, as saídas do nível 1 são as seguintes. Enquanto você explora um dos corredores extensos do nível 1, você pode encontrar uma entrada ou uma porta que levará ao nível 2. Entrar em alguns determinados buracos na parede desse nível o levará para o nível 19. E por fim, fazer no clip em algumas regiões que tenham pinturas ou então confetes de festas o levará para o nível fã. Bom pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar novos conteúdos desse tipo. É isso, falou e até mais.